Ora, uma entrada tipicamente Porsche, a chave coloca-se no canhão que está do lado esquerdo, como vocês sabem. Ligamos o carro. Assim que ligamos o carro, o seletor do modo de condução está no modo normal, mas eu vou colocá-lo aqui no modo S, que é o modo que eu gosto mais, e desligamos o controle de tração, modo manual. Então sejam bem-vindos ao interior do 911 Carrera T e deixem-me vos dizer que há alguns detalhes neste carro que são verdadeiramente interessantes para quem, como eu, gosta de versões assim mais especiais como esta Touring do 911. Para já, que os puxadores das portas foram substituídos por uma tradicional manete cinza, como vocês devem ter visto em muitos 911, por uma fita amarela, neste caso desta configuração, que permite que consigamos abrir as portas de uma forma mais leve, mais racing. É um toque muito especial do interior deste 911T. Mas há mais pormenores que fazem desta versão uma versão muito interessante entre um Carrera dito normal e um GT3. Está ali entre o meio destas duas propostas. Acima temos o GTS, um bocadinho mais hardcore em alguns aspectos, mas aqui dentro temos mais alguns detalhes que fazem deste carro verdadeiramente especial. Um deles é o facto de a Porsche ter reduzido aos materiais de insonorização para tornar o carro mais leve, começando não só por alguns materiais de insonorização tradicionais, mas pelos vidros traseiros, que são mais finos, tanto os laterais como o vidro principal lá atrás é mais fino para garantir um menor peso. Ora, como é óbvio que o motor de 3 litros biturbo se faz ouvir muito melhor do que num Carrera normal, que não tem esta especificação dita lightweight ou leve, vá, em português. Outra curiosidade é que aquele vidro lá atrás, para além de ser mais leve, é o mesmo que encontramos no Porsche 911 GT2 RS. Portanto, quem comprar este carro sabe que tem aqui algumas peças muito especiais e que o tornam um colecionável, porque quem compra um carro destes acaba por ser alguém que gosta mesmo de conduzir e gosta de ter um carro muito especial na garagem. A Porsche, que celebra este ano 70 anos, há 60 anos lançou o 911T, o antecessor deste carro, que na altura tinha uma filosofia um bocadinho diferente. Na altura o 911T era para ser o carro mais acessível da gama, com menos equipamento, mas a forma mais fácil de aceder à gama 911. Envolvidos 60 anos e porque a Porsche tem lançado algumas versões muito especiais como o 911R, o GT3 Touring e o próprio GT3 e também o GT3 RS e o GT2 RS, afinal nós agora temos uma panóplia de versões especiais da Porsche. Este 911T é o Porsche mais especial que nós podemos comprar por um valor mais acessível. Ainda assim, não é o Porsche mais barato da gama. Os preços começam nos 136 mil euros para a versão com caixa manual de 7 velocidades e nos 140 mil euros para esta versão com caixa PDK. O interior é extremamente simples. Temos a consola central, que vocês conhecem de outros modelos, também 911, e que aqui mantém o mesmo estilo. O sistema de infotainment atualizado, última geração da Porsche. Temos aqui o ar-condicionado em baixo, aqui ao centro também os controlos de suspensão, do controle de tração e de estabilidade, um botão onde podemos subir e descer a asa traseira manualmente, o botão para ativarmos os escapes para ficarem mais audíveis e o botão também para desligarmos e ligarmos o Start-Stop. Temos uma plataforma de carregamento wireless, o meu telefone cabe lá, excelente trabalho Porsche, e ali em cima no tablier temos o cronómetro. Este carro está equipado com o Chronopack. Aqui temos um super prático porta-luvas, temos os tradicionais apoios
para os copos que os Porsche 911 têm e que abrem desta forma bastante interessante. Podem abrir um de cada vez. É importante para nós, durante as nossas longas viagens a curtir ao volante, podemos colocar aqui a nossa água, o nosso refrigerante para nos irmos hidratando. Os bancos têm esta inscrição 911 amarelo, faz parte de um pacote opcional interior específico do Carrera T e eu acho que fica a matar aqui no interior do Porsche 911 Carrera T, e são estes pequeninos detalhes de personalização, de diferenciação que fazem deste carro um carro interessante. O volante não é um volante multifunções, o único seletor digital que aqui temos, e que na verdade é mecanicamente analógico, é o seletor dos modos de condução. O carro inicia-se no modo normal, nós podemos optar por passar para o modo Sport. Assim que o fazemos, o escape ativo fica ligado, fica com um barulho mais pronunciado e o sistema de start-stop desliga-se. No modo Sport Plus, a suspensão adaptativa liga-se automaticamente, o carro fica mais duro, mais plantado, mais pronto para atacarmos aquelas curvas de forma mais eficaz e muito mais contundente. Este carro vem de série, sem o sistema de infoentretenimento, sem os bancos traseiros e equipado com uma caixa manual de 7 velocidades para a experiência mais pura de condução. Esta unidade que eu estou a conduzir recebeu uma caixa PDK, o sistema de infotainment e os bancos traseiros para se tornar num objeto mais versátil do que o mais purista. Eu, pessoalmente, gostava de conduzir a versão naked, vamos chamar-lhe assim, a versão mais nua e crua do 911T, mas não foi possível. Ainda assim, digo-vos, os 370 cavalos deste 911T permitem, com esta caixa, cumprir o sprint do 0 ao 100 em 4,2 segundos e atingir uma velocidade máxima de 295 km/h. São números muito, mas mesmo muito interessantes. E pensem, estou ao volante de um carro que pesa pouco menos de 1500 kg. Temos uma boa relação peso-potência, temos a tração no sítio certo e temos esta estrada fantástica para aproveitar, e é isso que eu vou fazer. Podemos esmagar o acelerador à saída das curvas, o carro porta-se condignamente, mesmo. Carro super correto, com uma frente incrível. Houve uma altura em que os Porsche 911, toda a gente dizia que eram carros difíceis de conduzir, e esse tempo já lá vai. Estes 70 anos permitiram à Porsche manter o motor atrás e aperfeiçoar ainda mais a técnica. O resultado é um carro fabuloso. E não é só este Carrera T, são todos 911. São 70 anos em grande, Porsche, mesmo. 70 anos em grande. Os travões bons, incansáveis, como a Porsche nos habitou, e não sequer são travões de carbocerâmica, não. São travões perfeitamente normais, se é que podemos chamar normais uns travões de um Porsche 911 com quase 400 cavalos de potência. O motor a gritar lá atrás, incrível, mesmo. Eu sei que os mais puristas vão dizer que a partir do momento em que a Porsche deixou os motores atmosféricos nestas versões normais, ditas normais da gama, não estamos a falar dos RS, nem estamos a falar do GT3, que o carácter se foi. Eu não concordo, eu acho que mudam-se os tempos, mas que a marca de Stuttgart continua a investir muito nas sensações de quem está sentado neste lugar. Mesmo quando nós achamos que precisamos de colocar uma mudança abaixo, não é necessário. O carro tem sempre força. São 450 Nm de binário. 450 Nm de binário. E depois são 4,2 segundos 0 ao 100. Que eu faço questão de controlar manualmente para tentar ligar-me à máquina o mais possível. E já passei os 5 km por hora há muito tempo. Há coisas na vida que nos fazem pensar que os astros alinham-se. A Porsche celebra 70 anos, disponibiliza este carro para nós testarmos, e se calhar exatamente
na altura em que estamos nos festejos dessa data tão importante, que foi a data da fundação da Porsche. Pelo menos uma data importantíssima para a indústria automóvel, que ficou muito, mas mesmo muito mais rica depois desse dia. Por mais que gostemos de outras marcas, porque eu gosto de qualquer carro, seja um AMG, seja um BMW M, todos eles têm um lugar especial no meu coração. Infelizmente não têm um lugar especial na minha garagem, porque ela é demasiado pequena para tantos carros. A indústria automóvel é mesmo um poço de sensações e a Porsche prova-nos isso. 911 está vivo, está aí para as curvas, está muito especial e este Carrera T é simplesmente soberbo. Eu adoro caixas manuais. Hashtag save the manuals, sempre, mas a caixa PDK da Porsche, digam o que disserem, não retira o suficiente da pureza do 911 para eu dizer, não gosto, não. O carro continua a ser um carro muito especial, continua a fazer sentir-nos que estamos no controle e que aos nossos comandos, seja no volante, nas patilhas que estão aqui muito bem localizadas, ou na caixa com o modo sequencial no seletor, vejam. Nas reduções. Podemos fazer música com este motor. São 7000 rotações num motor 3 litros biturbo com 370 cavalos. Eu gostava mesmo de conduzir a caixa de 7 velocidades, nunca tive a oportunidade de conduzir. A 7ª é aquela velocidade mais de cruising, como dizem os ingleses, para a autoestrada, e as outras têm um rácio muito curto, deve ser muito, mas mesmo muito interessante. Se vocês estão à procura de um Porsche 911 que vos pode dar um bocadinho mais, porque às vezes não é só o carro, às vezes é a experiência, é aquilo que nós sabemos que foi colocado ao nosso serviço. É o facto das portas terem esta fita amarela que nos faz lembrar os lightweight, as versões especiais da Porsche. É um facto do volante não ser multifunções. Para que é preciso volante de multifunções? Isso é completamente desnecessário. Eu consigo subir e descer o volume do infotainment aqui. Aliás, eu nem sequer tenho andado com o rádio ligado, porque o carro tem uma sonoridade tão boa que nós nem sequer temos necessidade de recorrer ao rádio para nos acompanhar na viagem. Apesar de todas as assistências que foram feitas em prol das emissões, de uma consciência ambiental que é necessária, como é óbvio, isso não está em causa, a Porsche consegue manter a sua gênese intacta. Experiência de condução, feeling, é de louvar. O 911 é o carro perfeito para nos transmitir estas sensações, e eu gosto do modo Sport porque, para além de ser um modo muito equilibrado, é suficientemente agressivo, suficientemente audível, é o equilíbrio perfeito. Eu acho que este carro só devia andar neste modo. No final, quando passamos num túnel, quando passamos numa estrada mais estreita e temos os muros na lateral e levantamos o pé e ouvimos pá, 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 pá. Não há nada melhor do que isso. Eu esqueço-me sempre de falar dos consumos, principalmente quando estou ao volante de um carro, em que é a última coisa em que eu penso, mas por acaso, tenho andado com os carros nos últimos dias e hoje, quando estava a vir aqui para o Alentejo, para vir ter com o Filipe para gravar, fiz uma condução normal, ao fim de 100 km percorridos, um misto de cidade, ali, estradas secundárias e autoestrada, eu consigo colocar nos 8,9 litros o consumo deste carro. Ok, nós conseguimos fazê-lo porque, em primeiro lugar, temos a tecnologia moderna dos motores biturbo, a caixa PDK permite-nos circular num modo à vela, ou seja, ela desengata e nós vamos andar à vela com o 911, o que é algo que há uns anos, se me dissessem que iríamos fazer isso com um carro destes, eu ia ficar a sério, vamos estar a pensar assim tanto nas emissões poluentes quando estamos ao volante de 911. E a verdade é que sim, o carro com caixa PDK consome menos do que com caixa manual e é 1 litro ao 100, segundo a Porsche. O consumo anunciado para Carrera T com caixa manual são 9,5 litros e com a caixa PDK 8,5 litros. É considerável. Passaram 70 anos desde que a Porsche nasceu e não havia melhor forma
de nós celebrarmos este momento com o 911 Carrera T. Há uma coisa que eu tenho a certeza, pode não ser o mais rápido, pode não ser o mais leve, este até pode ter uma caixa PDK e pode não ter a manual de 7, como eu vos disse que eu gostava de experimentar. Pode ter os bancos traseiros em vez de não os ter, para ser ainda mais leve e também o sistema de infoentretenimento, mas há uma coisa que é certa. É um carro excepcional, muito bom de conduzir, o que prova que 70 anos depois, a Porsche continua a manter na sua gênese aquilo que a caracteriza como uma das marcas mais entusiasmantes da indústria automóvel e principalmente continua a dar ao 911 um lugar de destaque na sua gama. Obrigado por terem visto este vídeo, um abraço e até à próxima.